Oi, eu sou o professor Eric, biólogo, professor do Instituto Federal do Pará, e essa é a nossa segunda aula do nosso pequeno curso Era uma Vez a Célula. E nós vamos ver agora um pouquinho sobre a teoria celular, como que se chegou aos fundamentos dessa teoria. Bom, hoje é um fato quase corriqueiro o conhecimento de que a presença das células é uma das características comuns em todo ser vivo. Então, todo ser vivo, seja o seu cachorro, seja as pulgas do seu cachorro, sejam os fungos no seu jardim, é composto por célula. Todo ser vivo possui células. A célula é a menor unidade que forma um organismo. Então, desde as sequoias gigantes até o nosso ciliado aqui no nosso slide. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas. Se a célula é a menor unidade que forma um organismo, e nós temos desde organismos que têm trilhões de células até organismos que têm uma única célula, nesse organismo que tem uma única célula, as nossas funções vitais vão ser executadas por esta única célula. Tá? Então, para a gente isso parece muito corriqueiro, mas houve um tempo que não era assim. E para a gente chegar nesse conhecimento tão importante e fundamental de biologia, houve um longo caminho a ser percorrido. Bom, para começar, em 1665, um cientista chamado Robert Hooke, que você já deve ter ouvido falar, bastante até, observa um pedaço de cortiça, nosso desenho está aqui do lado, que é, aliás, o desenho dele, né, no livro Micrografia, e ele percebe que essa cortiça ela tinha poros, ela tinha pequenos espaços, o tecido não era sólido, ele tinha espaços. A esses espaços ele chamou de célula, porque pareciam com as celas em que os monges ficavam, com os quartos dos monges. Célula é um diminutivo para cela. Então, essa denominação ela se referia mais ao contorno dessas estruturas. Foi somente muito tempo depois que ela passou a ser empregada também para designar o conteúdo fluido de dentro desses contornos. Então a gente está em 1665 e a gente vai pular um século e meio até que a gente tenha o reconhecimento da célula como uma estrutura que faça sentido dentro da biologia. Então, somente no século XIX é que as células foram reconhecidas como os constituintes fundamentais dos seres vivos. Isso deveu-se principalmente por conta da ação de três cientistas, Matthias Schleiden, Theodor Schwann e Rudolf Virchow. Para começar, Matthias Schleiden era botânico. Ele havia começado sua carreira no direito, mas depois ele mudou para o trabalho com as plantas. Né? Para quem não sabe, o botânico estuda plantas. E ao longo de seus estudos, e baseado em estudos de outros cientistas também, ele percebeu que toda planta que ele investigava, toda planta que era investigada, apresentava estrutura celular. Logo, ele propõe que toda planta é formada por célula e que as plantas crescem como resultado dessa multiplicação celular. No ano seguinte, quem propõe uma nova ideia, mas dessa vez relacionada aos animais, é Theodor Schwann, que aliás entrou em contato com o Matthias Schleiden. E Theodor Schwann acabou verificando que existiam semelhanças no processo de formação entre células animais e células vegetais. O Schwann era um zoólogo, ou seja, um biólogo que estuda os animais, e acabou afirmando, né, também que todo animal era formado por células. Então nós temos aqui um bom começo da nossa teoria celular. Tá? Lembre que na época se dividia, se tinha divisão dos seres vivos em animais vegetais, tá bom? O ponto que eles não entravam em acordo era de onde vinham as células, tá? Até que Rudolf Virchow, algum tempo depois, afirmou que toda célula somente vem de uma célula pré-existente, com seu famoso aforismo omnicélula e célula. Tá? Toda célula vem de outra célula. Tá? O Virchow percebeu que todos os processos que acontecem no ser vivo, desde a doença até a própria vida,
ela vai ocorrer a nível celular. Então, os processos vitais estão dentro da célula. Então, você tem ali por volta de 1840 a, a junção, tá, dessas afirmações para constituir uma das teorias mais importantes da biologia, a teoria celular. Então vamos ver agora quais são as premissas da teoria celular. E lembrando que dependendo do livro que você vai pegar, essas premissas elas estão condensadas, elas estão mais agrupadas, tá? Ou aparecem separadinhas assim, ou escritas de uma maneira um pouco diferente. Mas vamos lá. Então, primeiro, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que são produzidas pelas células. Tá? Portanto, a célula acaba sendo a unidade morfológica dos seres vivos. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior da célula, ou seja, todas as funções para a vida vão acontecer ali dentro da célula. Tá? Elas são, assim, as células, as unidades funcionais ou fisiológicas, outra forma de dizer, dos seres vivos. E, por fim, novas células formam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes em um processo de divisão celular. Então, veja, resumindo as nossas premissas, a gente pode dizer, numa frase só, que todos os seres vivos são compostos por células e todas as células têm origem em uma célula pré-existente. Tá? Você poderia incluir aqui também que a célula é a unidade básica morfológica e fisiológica dos seres vivos. Enfim, de maneira geral, essa frase contempla bem a teoria celular. Agora, perceba algumas implicações da teoria celular. Tá? Todas as células têm origem de uma célula pré-existente. Nós temos trilhões de células. De onde vieram essas células? Você sabe, a essa altura, que você provém da união dos gametas do seu pai e de sua mãe, que ao se fundir formam uma única célula. Essa célula, o zigoto, tá? Ele se divide e dá origem a todas as células do seu corpo. Isso aconteceu com seus pais, que aconteceu com os avós deles, com os pais deles, né, seus avós, e assim em diante, né? Ou em retrocesso. Até chegar um momento em que você para e pensa, bom, essas células devem ter vindo de algum lugar. Então, mesmo que não se soubesse, veja que nós temos a formulação da teoria celular por volta de 1840. Em 1859 a gente tem outra teoria basilar para a biologia. A teoria celular, ela é um eixo unificador, ela é um pilar unificador da biologia, assim como a teoria da evolução é um pilar unificador da biologia. As coisas dentro da biologia fazem sentido à luz dessas duas teorias. E a teoria celular, ao dizer que toda célula vem de uma outra célula, se você for olhando para trás, cada vez mais para trás, você vai chegar a um momento em que essas células, em que todos os organismos, que todos possuem células, devem ter vindo de um mesmo grupo de células, tá? De uma mesma célula, ou seja, a gente acaba chegando ali no nosso ancestral comum. Então a gente tem essa relação entre esse suporte entre a teoria celular de um lado e a teoria da evolução do outro, tá? Por que elas se suportam? Por que elas se apoiam? Porque elas são corretas, tá? Elas se encaixam uma na outra porque elas dizem respeito ao mesmo fenômeno, a vida, né? Ao mesmo fenômeno biológico, a vida. Então, como a vida segue as mesmas regras, o surgimento das células vai seguir algumas regras também da evolução. Então, por exemplo, isso é mais complicado da gente pensar se você imaginar seres com muitas células. Vamos pensar em seres com poucas células, tá? Com uma célula só, que a gente chama de unicelular. Se você for olhar um reino chamado protoctista, você vai encontrar, que é onde se encontram as algas e os protozoários, você vai encontrar organismos incríveis, formados por uma única célula, mas com diversificações das mais variadas. E essas células vieram de outras células, ou seja, vieram de outros organismos, que vieram de outros organismos,
E em que momento eles mudaram? Em que momento houve essa modificação de uma célula para outra para que houvesse adaptação ao meio ambiente, né, ao local? Bom, a gente só consegue entender esse processo de mudança das células, que provém de outras células, a partir dos mecanismos da evolução. Então, você tem naturalmente, durante a reprodução, novas características aparecendo nas células e aquelas que são adequadas à sobrevivência no meio acabam sendo mantidas, tá? Bom, agora voltando ao nosso tópico, teoria celular. Todos os seres vivos são compostos por células, todas as células têm origem em uma célula pré-existente, ok? Então é isso? A nossa aula termina? Não, tá? Por quê? A vida é um fenômeno muito complexo e, portanto, a biologia, diferente da química e da física, ela vai ter várias exceções. E no caso da teoria celular, a gente tem uma exceção famosa, tá? Todos os seres vivos são formados por células, mas vírus, não. Vírus são seres acelulares, tá? O que quer dizer acelular? Quer dizer que não são constituídos por células. Então, isso invalida a teoria celular? Não. Apenas deixa os vírus um pouquinho deslocados. Por quê? Porque os vírus, assim como as células, possuem proteínas e ácidos nucleicos, que são substâncias orgânicas que só existem em seres vivos. E eles somente se reproduzem no interior das células vivas, tá? Eles possuem material genético, eles também sofrem os efeitos da evolução, eles também se adaptam, enfim. Há toda uma discussão acerca se os vírus são ou não são seres vivos, né? Se eles são ou não são, se podem ou não podem ser considerados seres vivos. Eu prefiro considerar os vírus como seres acelulares, né? Não chamá-los de organismos, porque eles não vão apresentar metabolismo, mas eles se aproveitam do metabolismo de uma célula hospedeira quando eles a invadem, tá bom? Então, a gente tem aqui uma representação de um vírus, né? E com seu tamanho, 18 a 60 nanômetros, aí você faz aí a comparação com a escala da nossa aula passada e fica aí com essa informação. Teoria celular, todos os seres vivos são formados por célula, toda célula vem de outra célula, né? Lembrando que nós temos uma famosa exceção, que são os vírus, que são seres acelulares, certo? Então eu agradeço que você tenha assistido, que você tenha participado, espero que você tenha gostado. Não esqueça das atividades. Essas são as nossas referências e a gente se vê depois. Até mais!